A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como um pastor responsável pelo setor, pastor Adão Celestino, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Lenir. Nós temos aqui como superintendentes da escola bíblica dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui também as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Rosângela. Eu sou o professor Claudine Santos, e nessa lição dessa semana, nós vamos aqui, temos aqui como tema aqui a inerrância da Bíblia. Temos aqui como texto áureo, está em Mateus capítulo 5, do versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Também quero deixar aqui, nós temos aqui a leitura bíblica em classe, não vou ler, está em Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 21, como também aos Hebreus capítulo 10, do versículo 15 ao 17. Também quero fazer uma menção aqui também, um texto, uma referência que está em Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, que nos diz assim: E disse-me, ó Senhor, vesti bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então nós temos aqui no tópico número 1 aqui, o que é inerrância bíblica, tá certo? Nós temos aqui no tópico número 2 aqui, o Espírito Santo preservou as escrituras, sem dúvida alguma, como sempre. E o tópico número 3, verdades nas escrituras. Eu quero aqui fazer um resumo dessa lição. Não quero muito me apegar em pegar aqui A e B e C de cada tópico, mas quero comentar aqui os tópicos aqui bem e frisar sobre a conceituação teológica da inerrância, razões pelas quais a Bíblia é inerrante, tá certo? E cumprimento bíblico demonstra a sua inerrância. E vou aqui comentar também, que dá uma pincelada, falar sobre aqui os manuscritos bíblicos e fim da minha participação aqui. Vai ser uma aula bastante resumida, com bastante detalhe. Então estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas você passa a mão no seu papel, na sua caderneta, na sua caneta, no seu lápis, para você fazer as anotações, porque eu tenho certeza que esta aula vai te ajudar você. Olha, a Bíblia, na versão portuguesa, ela contém 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras, 3.563.480 letras. Em tudo isto, há menos de 5% de falhas. Então, Deus vela pela sua palavra, como eu citei aqui em Jeremias, capítulo 1, e do versículo de número 12. Muito bem. Queridos, amados irmãos e irmãs, quando a gente olha para todo esse contexto aqui, claro que tudo que eu vou comentar aqui tem tudo a ver com a lição, não tem como, nem preciso eu ler a lição, porque o meu objetivo é você já ter um material didático aí nas suas mãos, que é a lição, certo? Então, quando nós observamos aqui sobre a conceituação teológica e inerrância, o que é inerrância bíblica? É uma pergunta que eu faço para você. Significa que a Bíblia é totalmente isenta de erros, quer no campo lógico ou histórico. Ela é inerrante nos fatos que apresentam e nas doutrinas que declara. Então, afirmar que a Bíblia não contém erro é também reconhecer a sua inspiração, a autoridade e infalibilidade divina. Jesus afirmou categoricamente que a Escritura não pode falhar, como está em João, capítulo 10, do versículo 35. Então, a inerrância e a infalibilidade. O conceito de inerrância da Bíblia está intimamente associado aos da infalibilidade.
pelo fato de não conter erros, ela é infalível. Tudo que a Bíblia diz cumpre-se cabalmente. Secou-se a erva e cais as suas flores. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, como está aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, e do versículo 24 ao 25. Esta infalibilidade é consequência da palavra de Deus nunca ter sido produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, como está em 2 Pedro, no capítulo 1 e do verso 21. Se tratando dos fatos e dos acontecimentos e as razões pelas quais a Bíblia é inerrante, nós vemos aqui primeiro a autoridade divina. A autoria divina da Bíblia, queridos, é o fundamento e a garantia de sua inerrância e infalibilidade. Há milhões de livros espalhados pelos mundos. A gente vai ver isso aqui também em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12. Em todos foram escritos por autores falhos, propensos a cometer todo tipo de erro, porém, o autor da Bíblia jamais ele falha. Deus não é homem para que minta, e porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Então o Eterno não somente não falha e não erra, como a gente observa aqui também em Números, no capítulo 23 e do verso 19, como também Tiago, do capítulo 1 e do verso 17, quando ele diz: faz quando ele promete, ele cumpre. Isso é fato. Então nós vemos aqui a supervisão e as orientações do Espírito Santo. Quando a gente observa aqui 2 Timóteo, no capítulo 3 e do verso 16, como também em 2 Pedro, do capítulo 1 e do versículo 19 ao 21, os livros da Bíblia foram escritos sobre a supervisão e orientação do Espírito Santo. Isso está em Marcos, do capítulo 12, do versículo 36, como também em 1 Coríntios, do capítulo 2 e do versículo 13. A Escritura não são produtos da perspicácia e criatividade da mente humana, mas é o resultado da ação sobrenatural de Deus sobre ele. Então o Espírito Santo ele inspirou, como a gente observa aqui, ler aqui em 2 Pedro, do capítulo 1, versículo 19 ao 21, e ensinou, como está em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 13, e revelou os seus mistérios, como está em Gálatas, do capítulo 1 e do verso 12. A gente vai ver isso aqui também em Efésios, capítulo 3, do verso 2 ao 3. Queridos irmãos, a Bíblia é a exata palavra de Deus. Ou seja, do linear ao fechamento do cânon sagrado, os escritores bíblicos reproduziram exatamente o que haviam recebido da parte de Deus. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, os vosso Deus, que eu vos mando. Isso aqui está em Deuteronômio, queridos, no capítulo 4, do versículo 2. Então a Bíblia é a precisa palavra do Senhor, ela é correta, como a gente vê isso aqui em Salmos, de número 33, do verso 4, e perfeita também Salmos, de número 19, do verso 7, e pura, como está em Salmos, de número 119, beleza? E do verso 140, ela é eterna, como está em Isaías, do capítulo 40 e do verso 8, como também Lucas, do capítulo 21 e do verso 33. São várias referências bíblicas, é importantíssima, que vocês poderão anotar. Não estarei lendo todas, porque o tempo não permite, porque essa videoaula vai ser muito resumida.
comentando aqui, falando sobre aqui o cumprimento bíblico que demonstra a sua inerrância. Quando a gente observa aqui sobre o cumprimento das profecias, o principal fato que atesta a inerrância das escrituras é o cumprimento de suas profecias. Então vejamos algumas das mais de 300 profecias messiânicas cabalmente cumpridas. Entre elas, a concepção virginal de Jesus, como está em Isaías capítulo 7, versículo 14, e o cumprimento está em Mateus capítulo 1, versículo 22. No segundo aspecto, o local do nascimento de Jesus está em Miqueias capítulo 5, do versículo 2, como o cumprimento em Mateus capítulo 2, do versículo 6. Em terceiro aspecto, mãos e pés de Jesus furados e a sua túnica sorteada, como a gente observa aqui em Salmos de número 22, do verso 16 e até o 18. E a gente já viu isso aqui em João, o cumprimento no capítulo 19, do versículo 24 ao 37, e aí são várias referências, queridos irmãos. Os irmãos poderão estar procurando essas referências, então, e assim, nos livros assim por diante. Além desta, tem muitas outras profecias que cumpriram-se literalmente na história dos impérios antigos, das nações modernas e na vida de muitos indivíduos. Então nós vemos que a história ela confirma a Bíblia, isso é importante, a história ela confirma a Bíblia. Centenas de fatos e eventos bíblicos têm sido confirmados pela história secular. Entre tantos, encontramos primeiro as duas deportações de Israel a Judá pelos assírios e babilônicos, respectivamente, como a gente observa aqui em 2 Reis, do capítulo 17, do versículo 6, como também do capítulo 24, do versículo 24 ao versículo 10 ao 17, isso eu vi também em Jeremias, do capítulo 25, do versículo 11, em segundo aspecto, a destruição de Jerusalém profetizada por Jesus e cumprida no ano 70, na década de Cristo, como está em Mateus capítulo 24, versículo 2, e em terceiro aspecto, a restauração de Israel, predita em Ezequiel, no capítulo 36, do verso 25 ao 27, e cumprida em meio de 1948, então a palavra de Deus é fiel e verdadeira, beleza? Então, vamos observar aqui sobre a verdadeira ciência confirma a Bíblia. Precisamos entender o que é ciência, precisamos compreender qual ciência que vai de frente e que quer desconstruir a Bíblia e qual é a ciência que quer mostrar a veracidade da Bíblia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, a ciência heliocêntrica que quer desconstruir a Bíblia é aquela ciência que quer provar que no mar de Acapa, onde atravessou o povo hebreu, ele diz que há um recuo do oceano em uma determinada região no braço de Ágapa. Então o que aconteceu ali não foi um fenômeno sobrenatural, mas foi um fenômeno da natureza. E esta é a ciência que quer desconstruir a Bíblia. Ali foi um fenômeno real, sobrenatural da parte de Deus. Um segundo ponto de vista que eu quero colocar para vocês é que qual é a ciência claudina que quer desconstruir a Bíblia? A ciência ateísta. Ela quer comprovar que no deserto, onde estava Moisés, onde que a sarça ali ardia e não se consumia, ele diz que naquela localidade a sarça pode pegar fogo, sim, ela pega fogo. Então são alguns meios que a ciência faz, a ciência helocêntrica, a ciência ateísta, para tentar desconstruir a palavra de Deus, tá bom? Precisamos, porque nós vamos aqui, queridos, colocar aqui, queridos, a ciência criacionista, que parte da Bíblia, tá bom? A ciência criacionista é a ciência arqueológica, ela anda junto com a palavra de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. A ciência arqueológica, ela descobriu que no mar de Ágapa encontraram rodas das carruagens de Faraó, das charretes ali, que ficou fundado ali dentro do braço de Ágapa ali, beleza?
Então, onde foi a travessia, comprovando que realmente houve ali uma travessia do povo hebreu e o povo egípcio se afundando ali. Então, que são histórias, precisamos identificar a ciência do cientista, certo? Isso é importante. A Bíblia não é um... Algumas pessoas vão dizer assim, mas a Bíblia é um livro científico? Olha, querido, precisamos entender o que é ciência. Eu creio que a Bíblia é um livro científico. Por quê? Porque tudo que existe hoje, irmãos e irmãs, ele não é um produto de um acaso, não é um produto de uma explosão do Big Bang, mas é um acontecimento que aconteceu e tudo que aconteceu foi de uma mente brilhante. A Bíblia é um livro científico, eu posso provar para vocês aqui que a Bíblia é um livro científico. Mas vou deixar para uma outra oportunidade. Primeiro você tem que saber o que é ciência. Será que o nosso Deus não é sabedor de todas as coisas? Se ele é o autor da Bíblia, rapaz, precisamos entender esse fato, tá bom? Não ignora, pesquisa, estuda e analisa. Qual é a diferença entre a ciência do cientista, a filosofia do filósofo e a teologia do teólogo? Certo? Então a Bíblia, eu creio que ela é um livro científico. Precisamos entender o que é ciência, tá certo? Muito bem, queridos. Dentro desse aspecto, nós vemos aqui algumas afirmações, nós vemos aqui vários acontecimentos, né? Nós vemos tantos outros autores, tá? Vou aqui caminhando, aqui falando sobre... vou fazer fiz um resumo aqui dessa lição aqui, tá certo? Um resumo bastante importante. Vou comentar aqui sobre os manuscritos, tá bom? Sobre os manuscritos. Muito bem, nós temos aqui os manuscritos apócrifos, os livros apócrifos, também são conhecidos como os livros pseudocanônicos. Ou seja, são livros escritos por comunidades cristãs, pré-cristãos, dos quais as comunidades cristãs não reconheceram a pessoa e os ensinamentos de Cristo Jesus por serem escritos de inspiração divina, portanto não foram incluídos no canon bíblico, tá bom? Então nós temos aqui alguns livros, alguns pergaminhos conceituados como são os Codex Vaticanos, os Codex Alexandrinos e os Codex Sinatianos, que são os pergaminhos são mais de 5 mil, 4 mil, são várias cópias, de cópias e cópias dos originais. Mas os originais, eles estão simplesmente guardados no Museu em Jerusalém, né, em os museus mais importantes daquela região da Mesopotâmia ali, beleza? Da Europa. Então a Bíblia Sagrada, ali está os pergaminhos guardados, que são os manuscritos que foi guardado sem erro, sem falha, que fechou o canon bíblico, beleza? Então nós vemos aqui, eu quero comentar rapidamente aqui com vocês, aqui falando sobre, finalizando a minha participação aqui dessa aula, os formatos de materiais dos manuscritos bíblicos. O termo os manuscritos refere-se às cópias originais das escrituras, ou autógrafos, feitas às mãos pelos escribas, ou seja, os mais significativos manuscritos deles foram escritos nos formatos de rolo ou de códice, como a gente observa aqui em Salmo de número 40, do verso 7, como em Jeremias, do capítulo 36, do versículo 2. Os principais materiais usados na escrita foram o papiro e o pergaminho, que eram preparados segundo a tradição judaica. Nós vemos aqui os autógrafos de mais de tantos mil manuscritos, ou seja, todavia os originais do Antigo Testamento, por exemplo, foram meticulosamente copiados, originando os manuscritos mais antigos do que dispomos. Ou seja, que eu acabei de citar para vocês aqui 3, e desses estão nos museus guardados em Jerusalém e nos museus ali mais preservados. Então nós vemos aqui algumas falhas nas transmissões escritas da palavra da Bíblia. Se comparamos as cópias dos textos originais entre si, encontramos realmente algumas falhas algumas ações entre elas, mesmo diante das mais rigorosas normas impostas aos escribas.
E esses copistas, eles não podiam escrever uma só palavra de memória antes de registrarem um vocábulo, tinha de pronunciar bem alto. E ao escreverem o nome do Senhor, tinha que limpar a pena com muita reverência. Cada letra, cada palavra eram contadas cuidadosamente, e caso encontrasse ali um único erro, então eles utilizavam imediatamente aquelas folhas, melhor dizendo, ou até mesmo todo o rolo comprometia. Então há mais de 200.000 variantes textuais nas cópias dos autógrafos. E nesta quantidade, observe-se então que desde a troca de uma letra por outra, até o nome por um pronome e vice-versa. Contudo, queridos irmãos, há incorreções encontradas nas cópias dos manuscritos, repassarem diversos textos bíblicos, variantes textuais, quanto analisadas à luz do contexto geral da Bíblia. Pois em nada cumprimenta o valor da mensagem sagrada, ou seja, a Bíblia, ela não se constitui um motivo de descrer na inerrância da Bíblia. Podemos afirmar com absoluta certeza que os textos das Escrituras são plenamente confiáveis e que as possíveis contradições são aparentes humanas. A Bíblia, na versão portuguesa e em todo esse contexto, mas tudo isto o Espírito Santo os oqueou, preservou cada detalhe para o cumprimento de suas profecias, como citei aqui anteriormente. Eu vou ficar aqui com essa aula muito resumida e fiz um resumo aqui de todos os tópicos da lição de número 3 e frisando muito sobre a inerrância da palavra de Deus. Fico com essa aula muito resumida e com certeza na sala de aula nós vamos aprender muito junto isso aqui. Mas vai um abraço, seu amigo, hoje e sempre, Claudine Santos.